Mais uma vez estou aqui com você, na presença do nosso Deus, pedindo a bênção dele, para que a gente possa repartir um pouquinho mais da palavra do Senhor. E dessa vez nós vamos falar de uma criança, da interferência de uma criança na vida de um homem poderoso. Como as crianças são especiais para Deus também. E aqui vai um conselho para você. Se você me permite dizer, se você tem filhos pequenos, leva ele a estar na presença do Senhor. Leva ele para a casa de Deus. Ensine-o a louvar e adorar a Deus. Ensine-o a conversar através da oração com o nosso Deus. Porque a palavra de Deus diz que se você ensinar a criança o caminho que deve andar, mesmo ele sendo pequenininho, ele jamais vai se desviar desse caminho. E hoje nós temos visto aí muitos pais que estão sofrendo porque não ensinaram os seus filhos no caminho do Senhor. Ou então, que levaram e depois desistiram da fé e as crianças saíram também da presença do Senhor e hoje estão sofrendo as consequências que esse mundo oferece para aqueles que se distanciam do Senhor. Mas aqui é uma história maravilhosa, né, de uma criança. Deus usou, através do Espírito Santo, com sabedoria, uma criança, para trazer a cura para um homem importante. E eu vou ler para vocês aqui no capítulo 5 de 2 Reis, a história sobre Naamã. E diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do Senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor deu vitória à Síria. Era ele herói da guerra, mas tinha um problema: ele era leproso. Que situação, né? Saíram as tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Levaram aquela menina como apenas uma escrava. Mas Deus pode usar quem Ele quiser para fazer o bem e demonstrar o seu poder para todos aqueles que creem. Isso é importante, crer. Nós falamos num vídeo passado sobre fé. É preciso ter fé, não é? E nós vamos ver aqui o que aconteceu. E ela disse à sua senhora assim: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Que lindo, né? Que advertência ela fez para sua senhora. Uma criança pequena. Disse para ela: olha, quem dera que o Naamã, o comandante poderoso do exército do rei da Síria, quem dera ele tivesse diante do profeta que está em Samaria. Ela estava falando de alguém que ela conhecia, não é? Que ela sabia que era usado por Deus. E aconteceu algo interessante. Quando Naamã soube o que a menina havia falado por intermédio da sua esposa, ele disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. E respondeu o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã foi e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo, em chegando a ti esta carta, saberás que te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Que coisa! Deus não cobra nada para curar. Deus não cobra nada para abençoar. Deus é amor. Deus nos deu a graça de Cristo. E a graça de Cristo foi de graça. Nós não precisamos pagar nada pela graça de Cristo. E olha só. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou eu Deus com poder para tirar a vida ou dá-la, para que te envie a mim um homem para curá-lo de lepra? O rei não gostou dessa história. Como assim?
Me envia uma pessoa com uma carta, me manda um monte de dinheiro, um monte de coisas para pagar por uma cura. Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ele estava achando que, se não acontecesse, eles poderiam romper os laços, né, que havia entre eles, entre o rei de Israel e o rei da Síria. Mas aí tinha alguém ouvindo essa história. E sabe quem era? O profeta Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel, ele ouvindo isso, ele viu que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou dizer ao rei assim: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa esse homem vir a mim e saberá que há um profeta em Israel. Homem de Deus, homem de fé, homem que conhece o poder de Deus para todas as coisas. Então veio Naamã com seus cavalos e os seus carros e parou na porta de Eliseu. E Eliseu mandou um mensageiro, dizendo para ele assim: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Apenas isso. Vai lá, se lava no Rio Jordão e você vai ficar limpo. Ah, mas Naamã não gostou dessa história. Ele ficou muito aborrecido. Eu venho de lá, de tão longe, para escutar isso. Não são os rios lá melhor, mais limpo do que essas águas de Israel? Não poderia eu me lavar lá neles e ficar limpo? E voltou indignado. Mas se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas te disse lava e te ficarás limpo? Pessoas intercedendo: poxa, vai lá, não custa fazer isso, confia em Deus, confia nesse homem de Deus, ele falou que é para você ir lá se lavar, isso não é difícil fazer, vai lá. Então ele desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, assim como o homem de Deus havia dito, e a sua carne se tornou como carne de uma criança e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, está no verso 15, ele e toda a sua comitiva, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceite um presente do teu servo. Deus quer sempre operar um milagre na vida da gente. Deus quer sempre fazer o melhor por nós. Mas existe uma coisa que nós temos que fazer: ouvir a voz de Deus e obedecer. Foi aquela menina, aquela criança, através daquela criança que Deus falou para Naamã, que poderia curá-lo se ele tivesse fé, se ele acreditasse no homem de Deus. E assim ele acabou se humilhando diante do Senhor e recebendo a graça e a bênção que ele tanto precisava. E não precisou pagar nada. Ele até no final, ali ele diz, ele pede a Eliseu que aceite um presente, não é? E depois esse texto continua e é uma outra história para contar. Tá bom? Que Deus abençoe você, a mim, abençoe a nossa vida, e que nós saibamos que Deus pode operar através de qualquer um de nós, inclusive nas crianças. E por falar nisso, existe uma profecia que diz que no final dos tempos, as nossas crianças profetizarão, os jovens terão sonhos, terão visões. Deus está preparando o seu povo para isso. Vamos acreditar e vamos confiar firmemente nesse Deus,
porque Ele quer fazer uma obra maravilhosa na minha e na sua vida e dar o privilégio de nós participarmos da finalização da pregação do Evangelho até que Ele volte, tá bom? É isso. Mais uma vez eu te agradeço, peço que você dê o seu like, compartilhe com uma pessoa, inscreva-se no canal e comenta se você gostou desse vídeo, tá bom? Obrigada por você me ouvir e ouvir a voz de Deus principalmente. Um grande abraço, beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau!